Estamos contentes de contar mais uma vez com vocês no nosso programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada Edith Rubinstein, que vai falar sobre avaliação, diagnóstico em psicopedagogia. Esse é um programa que é organizado, dirigido, pela minha colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide, da Faculdade de Educação. Bem-vinda! Estamos contentes que você está aqui, Edith. E a nossa conversa de hoje vai ser assim: por que a gente fala em psicopedagogia quando o aluno tem alguma dificuldade? Avalia, diagnóstico, qual é a palavra e por quê? O que se faz com isso? Avaliar ou diagnosticar? Como é? Intervir ou só prevenir? Eu não sei. Estamos querendo ouvir você. Tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É um prazer aqui estar com vocês. Então, o que eu penso, historicamente, a palavra diagnóstico psicopedagógico é um nome bastante usado ainda. Mas a gente está agora pensando na questão da identidade desse psicopedagogo e a linguagem faz parte dessa identidade. E a palavra diagnóstico vem da área da saúde. Então, nós somos da área da educação. E o nome mais adequado, na minha visão, embora se use ainda bastante a palavra diagnóstico psicopedagógico, eu penso que a palavra avaliação psicopedagógica é mais adequada, no sentido de que esse profissional psicopedagogo, ele avalia a relação e as condições de uma criança, de um adolescente ou de um adulto na sua relação com o aprender. Então, é uma avaliação e eu, pessoalmente, me identifico com uma avaliação interventiva, no sentido de que essa avaliação visa, primordialmente, entender do potencial de aprendizagem, uma vez que nós todos nascemos para aprender, temos essa condição, é uma condição atávica do ser humano. Agora, todos têm suas próprias condições, suas possibilidades. Atávico quer dizer o quê? No sentido de que é parte da condição humana esse aprender. E eu, pessoalmente... Que a gente nasce com ele. Nasce com isso. E eu penso que até a hora de estar na cama de madeira, a gente continua aprendendo. E por que a escola ou todo mundo fala em avaliação interventiva? Quando isso é necessário? Então, eu penso que avaliar é algo que deve ser constante, especialmente na questão, no contexto escolar, avaliar no sentido de investigar e poder ser uma ferramenta para que aquele professor possa entender um pouco melhor como esse aluno está lidando com o seu processo. Então, essa avaliação ela é útil para entender o processo. Então, porque você quando você fala da avaliação, você amplia o olhar do aluno para o conjunto do que está acontecendo. Em contexto, e acho que o diagnóstico ele tem um pouco mais essa coisa de focar no indivíduo, Qual é o erro, a dificuldade, o problema dele. Isso. Enquanto a avaliação ela é mais ampla, ela coloca o indivíduo numa situação. Isso, essa avaliação coloca o indivíduo num contexto, Então, na sua relação com o mundo, na sua relação no contexto educacional, na sua relação no contexto familiar. Então, é importante entender esse indivíduo, esse ser aprendente no contexto. Eu penso que faz uma diferença poder entender a partir da história da família, a partir da história dele com a escolarização. Então, eu terei outra visão. Lógico que nem sempre o educador de sala de aula tem essa condição de fazer essa avaliação de contexto mais amplo, mas ele pode sim entender mais do processo do aluno. Quando eu vou para uma escola e atendo um menino que, digamos, ele está numa recuperação, o orientador educacional me diz, olha, ele está de recuperação de 4 matérias. Eu não estou tão interessada na questão numérica
porque ele ficou de recuperação, mas eu tento conversar e convencer esse coordenador a entender as possíveis causas para essa recuperação. Não é suficiente dizer, bom, não atingiu a nota, preciso entender qual é o processo dele, onde estão, digamos, as questões. E até porque você teria que também incluir nesta avaliação, vamos dizer, a metodologia da escola, a circunstância em que ele está na classe, que nem sempre a escola tem a condição desse olhar reflexivo, não é? Idealmente, a escola hoje, a escola contemporânea, ela está mais interessada numa aprendizagem significativa. Então, eu penso que nós estamos num processo de mudança. A escola não é mais a escola da minha geração, nem da sua, nem da Neide. Acho que ninguém mais decora a tabuada, não. É outra escola, mas nós ainda não conseguimos ver que a escola, fora algumas escolas, digamos, democráticas, poucas escolas, elas estão interessadas no processo, né? E olham o aluno, digamos, em termos de etapas de iniciação, do desenvolvimento ou de aprimoramento. E a escola ainda está voltada para a qualificação a partir de quantidade. Qual é a quantidade de conteúdo que ele conseguiu e não a qualidade ou que etapa da aprendizagem que ele está. A escola ainda não encontrou um espaço para isso. Essa visão é uma visão diferenciada, né? Diferenciada, porque você, junto com a avaliação do contexto, do sujeito, tem essa visão global, você fala de uma avaliação interventiva. Assim, além de conhecer essa situação, há pistas de enfrentamento? Como é isso? Então, na medida que eu quero investigar quais são as questões, e a partir dessa investigação qualitativa, e pode ser quantitativa também, eu terei recursos para intervir e desencadear deslocamentos, mudanças. Agora, se eu fico só olhando a quantificação e eu sei que ele está de recuperação e ainda está naquela caixa preta, não sei quais são as questões que ele tem ali, não é só relacional, mas quais são as questões, digamos, cognitivas ou conceituais que esse sujeito não domina, esse aprendente não domina, eu ainda fico ali tateando, sem saber como ajudar. Mas aí, Edith, eu estava aqui pensando, né? Ainda a escola tem um pouco essa visão que focaliza sempre numa falha do aluno, né? Assim, o erro está só nele e é nele que se tem que corrigir, ou já se consegue uma outra visão onde também a escola se permite algumas mudanças? Eu vou fazer uma analogia, eu penso que a gente ainda está no jardim da infância dessa revolução, né? Porque eu ainda percebo a escola bastante voltada para cumprir um currículo, tá? E especialmente as escolas que compram séries, esse material seriado de apostilado, então elas têm um prazo, um tempo e espaço de dar conta deste currículo. Então, o professor tem pouco espaço de manobra para poder alargar e adequar para cada criança que demanda um olhar diferenciado, e eu não estou me referindo a crianças com espectro autista, nem crianças com alguma síndrome, estou me referindo a um aluno típico, né? Porque mesmo, né, a própria estrutura da nossa escola seriada, ela empurra a gente para um caminho esse que não é da avaliação do indivíduo, né? Que é um padrão. Eu tenho que cumprir um padrão. Eu trabalho com formação de educadores e no meu centro de estudos vem professores que querem aprimorar a sua formação, né? Já fizeram uma formação inicial em psicopedagogia e eles vêm complementar no meu centro de estudos. E eu escuto de algumas professoras que querem se tornar psicopedagogas, onde elas contam a dificuldade que elas têm
de fazer algo diferenciado para um aluno, porque a coordenadora diz, olha, você quer trabalhar aqui, tem que cumprir no tempo e no espaço esse currículo. A gente tem uma agenda. Essa agenda tem que ser cumprida desta forma. Então, existe um padrão. Você acha que a pedagogia Waldorf favorece esse tipo de coisa? Ou você acha que acaba... Porque eu vejo algumas pessoas que estudam, né, dentro dessa pedagogia e acabam tendo aí dificuldades para contemplar, por exemplo, outras etapas como o vestibular, coisas deste gênero que têm um valor grande na nossa sociedade, né? Como é que você vê esse diálogo aí? Então, aí eu penso que são alternativas, a escolha de escolas alternativas, ela faz parte dos valores de cada família. Então, quem vai colocar o seu filho numa escola Waldorf, ele já sabe que será diferente de colocar numa escola tradicional, cujo foco vai ser o vestibular. Então, são escolhas, né? Muito embora tenha alguma notícia de que a escola Waldorf, que eu recebi alunos, digamos, há 30 anos atrás, essa escola Waldorf também muda, está num processo de mudança, né, de entender qual é o contexto. Suponho que não está preparando o aluno para o vestibular, né? Mas, digamos, quando eu atendi uma criança de lá ou um adolescente, não havia muita preocupação com o aspecto formal da escrita. A ortografia não era um valor. Acredito que hoje é diferente, né? Tinha até uma anedota que diziam que a escola Waldorf era o paraíso dos disléxicos, né? Essa era Ninguém me falou isso antes. Essa era 30 anos atrás, essa era a anedota. Não acredito nisso, Não, né? não. Mas não era o foco, né? O foco era a formação daquele ser humano, de poder lidar com arte. Esse é o foco. Mas quem coloca o filho lá sabe desse jogo. Mas quem tem um filho disléxico, e eu tenho, né, sabe o sofrimento que é os 2 primeiros anos, onde a escola foca pesadamente na escrita e na leitura. Então, aí é uma conversa muito longa, porque o que eu percebo também... E é uma ferida para a vida toda. Bom, eu penso que não sei se dá para saber no início da alfabetização se uma criança é disléxica ou não. Eu penso que a partir, digamos, dos 10 anos, dos 9 anos, essa criança tendo tido dificuldade, mas tendo sido atendida e com pouco resultado, é possível se pensar na dislexia, né? Mas o que eu tenho visto no consultório são crianças com 8 anos e que há uma preocupação que ela use adequadamente o G e o J. Ela está começando na iniciação da alfabetização, então com uma criança de 8 anos, se ela troca o J pelo G, né, não penso que é uma questão de dislexia, uma questão preocupante. Ela está no processo de iniciação, isso é pertinente, esse processo de iniciação. E vejo também que há uma preocupação em encaminhar essas crianças para uma avaliação mais formal, para pesquisar se não tem algum transtorno, seja na área da linguagem ou seja na área da sua relação, do seu foco, né? Então, existem crianças que são mais agitadas e dão conta, né? Agora, precisa entender por que ela está mais agitada, que ela não está fazendo esse foco, mas eu penso que as escolas, de modo geral, né, com essa preocupação com o transtorno, encaminham precocemente no seu o que você pensa, que você é psicóloga, né? E estamos ali. Eu estou quase fazendo a minha próxima pergunta, nem. Pode fazer. Porque assim, eu vivi essa experiência na carne, vida, né? E aí a minha pergunta vem um pouco por aí. Quando a criança tem uma dificuldade escolar, né? Você tem a terapeuta, você tem a psicopedagoga, você tem a psicomotricista, você tem todas essas possibilidades
assim, que diferença tem? Para onde que a gente vai? Né? Porque também você não pode pôr uma criança que num dia vai no psicomotricista, no outro dia ele vai no psicopedagoga. Então, Inclusive, uma eu boa vivi a pergunta competição entre. É uma boa pergunta sua. Primeiro, eu penso que não se pode exagerar nessa possível intervenção. Então, pode-se fazer uma avaliação multidisciplinar para entender qual é a prioridade. Não dá para encaminhar para psicomotricidade, fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogo, terapeuta familiar. São vários profissionais que, digamos, trabalham com essa questão da aprendizagem, mas é preciso saber da questão ali que está acontecendo, qual é a prioridade para atender e que vai funcionar naquele momento. Então, eu vivi essa coisa com a fonoaudióloga, né? Mas vivi também a competição entre esses profissionais, né? Assim, na sua percepção, qual é o profissional que numa dificuldade de aprendizagem a gente deveria procurar prioritariamente ou primeiro, que nos ajudaria até essa escolha posterior? Então, eu penso que se é uma questão ligada à escolarização, o psicopedagogo está preparado, né? Pode ser que um fonoaudiólogo também esteja preparado. Está preparado para entender qual é a questão e poder, com a família, procurar o caminho, naquele momento, mais interessante, que favoreça naquele momento. Agora, precisa haver uma avaliação continuada para ver se há deslocamentos, se há alguma mudança, né? Então, eu penso que toda intervenção, seja no contexto escolar, seja no contexto clínico, precisa de uma avaliação continuada, para ver como é que não é algo que eu vou fazer com uma análise que eu vou ficar 11 anos com o mesmo terapeuta, né? É uma criança, um adolescente em desenvolvimento e tem que se pesquisar qual é o atendimento que vai favorecer, que vai promover deslocamentos, mudança. Eu vejo, né, Edith, que, por exemplo, num processo diagnóstico, pegando a referência da saúde, a gente faz o exame de sangue, vem um resultado como se ele fosse preciso. Olha, então a média é a diabetes até tanto, você tem tanto, então você é pré ou não, você tem uma curva, mas é uma coisa, é um dado um pouco mais, como se fosse preciso aquele exame. Eu vou te dar uma resposta a partir de uma experiência pessoal com o ginecologista, que me encaminha todo ano para fazer aquela batelada de exames. Eu quero que você vá na doutora fulana, porque eu confio no olho clínico dela. E a medicina não é uma ciência exata. Então, esse discurso é de alguém da área da saúde. Raro. É? Raro. Tá. Né? Porque você tem, inclusive, o contrário. Você está olhando a pessoa, ela está bem, mas o índice não está legal. Então, você medica o índice, não a pessoa. Então, ali, ele está preocupado ali que a avaliação, que é uma avaliação feita por máquinas, mas que tem, digamos, um técnico que faz esse exame, mas precisa de um olho clínico, de alguém que tenha alguma experiência para entender no contexto, ou fazer uma leitura. E essa leitura envolve experiência, então, experiência profissional. É aí que eu quero chegar. Assim, realmente, essa diferença entre avaliar e diagnosticar fica muito clara a partir desse exemplo. Então, na sua reflexão, a avaliação obrigatoriamente considera essa visão global do sujeito, tudo que ele vive, por isso a diferença de um atendimento A e de um atendimento B. Eu estou entendendo a palavra diagnóstico e a palavra avaliação não só a partir do dicionário, mas a partir, digamos, de uma análise ou dentro de um contexto do discurso. Então, pode haver também uma avaliação, não faria essa diferença. Bom, avaliação é mais de contexto, diagnóstico é mais dos dados objetivos. Eu diria que pode haver também um diagnóstico também mais aberto. Se fala de diagnóstico aberto,
e que envolve essa complexidade de análises, né? Agora, existe também nesse linguajar psicopedagógico, e ainda está muito presente, profissionais que dizem, eu fechei o diagnóstico. A frase, né? É ótima, né? Eu fechei o diagnóstico, ela é perfeita. Então, aí tudo depende do que você, da tua visão, do jogo que você quer jogar e do teu referencial, digamos, teórico e pessoal, né? É que tem uma consequência, né, Edith? E uma consequência séria, né? Sem dúvida. Porque a hora que eu fecho um diagnóstico, eu aprisiono um indivíduo num determinado lugar. Então, é mais do que isso. Esse né? é o risco. E aí eu tinha uma outra pergunta. Você sabe que a gente briga em algumas instâncias. A gente conversa... dialoga em várias. Dialoga se e complementa em muitas e briga em algumas instâncias. E eu vejo que, assim, alguns psicopedagogos, eles vão focalizar absolutamente no mundo psíquico da criança o trabalho. Então, e outros são bastante específicos. Então, ele leva o caderno, ele tem atividades pedagógicas. Assim, qual é a diferença para você entre a atividade do terapeuta, do psicoterapeuta? Minha irmã brigava muito comigo porque dizia, terapeuta tem muitos. Eu também sou porque eu sou fisioterapeuta. Tá. Né? Mas qual é a diferença entre o psicólogo que vai fazer psicoterapia, o pedagogo ou o psicólogo, porque aí são uma formação ou a outra, que vai fazer psicopedagogia? Eu sei que vocês brigam por uma formação específica do psicopedagogo. Sim. Então, o psicopedagogo hoje tem uma identidade que está, digamos, está na rua, essa identidade, né? E aquele psicopedagogo, aquela pessoa que se denomina psicopedagogo, que fez um curso de formação, de especialização em psicopedagogia, mas usa o caderno ou trabalha confundindo um pouco com aula particular, eu digo que ele não vestiu o avental do psicopedagogo, porque o psicopedagogo, ele trabalha com a relação, mas trabalha também com as questões cognitivas. Digamos, quem vai dar um bom norte para essa identidade e essa diferenciação, eu acredito que é uma velha senhora muito querida da gente, a Sara Paim, que vai falar que a aprendizagem precisa de 4 estruturas. O corpo, aquilo que nós estamos ambas aqui nos vendo, a nossa postura, a nossa expressão facial, e esse corpo é atravessado pela inteligência, né, e pela subjetividade. Então, o corpo fala. O organismo, que é a nossa parte biológica. A cognição e a subjetividade. Então, essas 4 estruturas, para um psicopedagogo que não confunde aula particular com psicopedagogia, leve em conta essas 4 estruturas. Só que também hoje existe uma outra tendência, um outro discurso de ver a necessidade de fazer uma avaliação mais voltada para as funções executivas, né? E uma visão, digamos, quantitativa das condições, né? É um discurso, tá? Então, é um discurso presente. Eu também penso num posicionamento, digamos, teórico e da categoria profissional. Nós fundamos a Associação Brasileira de Psicopedagogia e ela é um guarda-chuva para várias vozes, diferentes versões para a psicopedagogia. O primeiro livro que eu organizei é Psicopedagogia, uma prática, diferentes estilos. Então, nós vamos ter, convivendo dentro do guarda-chuva da BPP, diferentes estilos. E esses estilos estão relacionados com o estilo da gente se vestir, da gente viver, da gente arrumar uma casa. Então, não existe um único estilo. Então, existem psicopedagogos que voltam mais só para a questão relacional, outros que convivem com a questão relacional e a questão funcional,
e outros que também se denominam psicopedagogos, mas que estão ali mais voltados só para a questão funcional. Mas a gente também, né, Edith, tem feito uma distinção, né, que é que o psicopedagogo não se confunda com o psicólogo. Ele não é Sim, eu penso que ele tem psicólogo, porque o psicólogo tem toda uma intervenção diferenciada e o psicopedagogo tem uma visão de relacionamento cognitivo, afetivo. Isso que você falou, os 4 componentes tem que estar presente. Porque eu acho que talvez, Márcio, o que a gente tenha que clarear é que ele não é um psicólogo para que a gente não tenha, por exemplo, testes padronizados de inteligência. Isso a gente não sugere que faça. Por quê? Porque ele não é um psicólogo. Agora, o que nós temos hoje é que todo psicopedagogo, ele tem uma formação anterior, né, Edith? Então, ele é um psicólogo que tem uma formação, aí ele poderia estar fazendo. Mas eu acho que essa questão é uma questão muito delicada, porque ela tem a interseção com vários outros conhecimentos. E como você falou, as funções já mais executivas, né? Então, esse linguajar, funções executivas, ele vem da área da saúde, especialmente da neurologia. Então, tem se encaminhado crianças para serem avaliadas muito cedo, para ver se elas não têm alguma questão, alguma defasagem nas funções executivas, para que seja diagnosticado algum transtorno. Eu acho que a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço o convite. As conversas são sempre muito importantes para nós, muito profundas. Agradecemos a vocês que estão nos acompanhando. Márcia, alguma observação de despedida? Agradecer, Edith, e até uma próxima ocasião. Até a próxima ocasião.